E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Estou aqui para a gente começar a nossa aula de uma maneira diferente hoje. Trago para vocês um experimento sobre a matéria que nós vamos estudar hoje, que é o plano inclinado. Primeiramente, pessoal, gostaria de mostrar para vocês que esse experimento ele foi feito com material totalmente alternativo, ou seja, o material que a gente tem em casa. O material alternativo a gente define como um material que não é o próprio para o experimento, né? São alguns arranjos que a gente faz. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma massa de 50 gramas, certo? O que é essa massa? Na verdade, é um pedacinho de sabão que eu cortei nesse formato e passei fita isolante em volta. Por que a fita isolante? Para que ele não comece a derreter quando a gente encostar, certo? Sendo que se ele derreter, ele vai perder essa massa de 50 gramas. Provavelmente essa massa diminui. Aqui eu tenho uma barra de sabão inteira, certo? Também com fita isolante. Pode notar que ele já tem alguns desenhos feitos porque já foi usado para outros experimentos. E aqui eu tenho o meu plano inclinado. Como eu fiz o plano inclinado? Eu peguei dois pedacinhos de madeira, certo? Uni eles através de uma dobradiça, dessas dobradiças que a gente tem na porta, que a gente consegue comprar em ferragem a um preço totalmente acessível. E aqui eu colei nele um transferidor para que eu consiga ter o controle do ângulo de trabalho, certo? Bom, então nota que no momento que a gente pegar essa parte aqui, ó, e colocar ela nesse lado, a gente tem o plano inclinado, aquele plano inclinado que a gente vai estudar hoje. E esse outro aqui vai fazer a parte do bloquinho que em determinado momento vai deslizar pelo plano inclinado. Primeiramente, antes da gente começar a aula, eu gostaria de descrever algumas forças que estão aqui nesse plano inclinado. Primeiramente, nós temos aquela força que ela age sobre todos os objetos e corpos que estão na superfície terrestre e também nas proximidades da superfície terrestre, que é a força peso. Essa força ela aponta para o centro da Terra, ou seja, essa aqui é a direção e o sentido, é uma força vertical que tem um sentido negativo. Mas agora nesse plano nós temos dois sentidos, nós temos o sentido X e o sentido Y, ou seja, duas direções na verdade, certo? Mas a gente precisa colocar essas direções no sentido de movimento, porque segundo a segunda lei de Newton, nos diz que a força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então nota que eu preciso fazer com que esse plano, ao invés de ser o Y na vertical e o X na horizontal, eu preciso fazer com que o X fique no sentido do movimento e o Y fique na direção normal, ou seja, perpendicular. Por qual motivo? Porque a nossa aceleração vai estar nesse sentido. Certo, pessoal? Mas agora o interessante desse experimento não são os cálculos. O interessante é que a gente pegue esse experimento, veja o comportamento dele e aí sim a gente transforme em cálculos. Então anotem aí duas coisas, pessoal. Primeiro, a massa do nosso bloco é de 50 gramas, certo? 50 gramas. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse bloco aqui e vou descobrir qual é a angulação que esse bloco vai ter uma força resultante. Ou seja, ele vai começar a se movimentar. E a gente sabe que quando o móvel sai do repouso e começa a se movimentar, ele tem uma aceleração. E se tem uma aceleração, a segunda lei de Newton diz que existe uma força resultante. Tudo bem? Vamos fazer esse experimento então. Olha só, vou começar a empurrar essa base e esse plano vai levantar. Em determinada angulação, esse bloco começa a correr. E aí, além da massa do bloco, nós já temos a aceleração da gravidade, que nós conhecemos, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Em posse
desse ângulo, nós vamos começar a aula de hoje. Tudo bem? Vamos lá então. Estou começando a levantar o bloco, estou começando a levantar. Notem que o nosso bloquinho aqui, ó, ainda não se mexeu. Então eu vou levantar um pouquinho mais o plano, vou segurar aqui embaixo, estou levantando o plano, levantando. Ele está com uma angulação aqui de aproximadamente 15 graus. Vocês não conseguem ver daí, mas eu vou tirar uma foto para a gente ver em aula, certo? Vamos lá então, estou levantando, ainda não há movimento, estou chegando quase nos 20 graus. Levantando. Nota que nós já passamos um pouco dos 20 graus e o objeto ainda não está se movimentando. Vamos lá, tá levantando o plano, levantando mais um pouco. Olha só. Pronto, se mexeu. Então esse bloco entrou em movimento, ou seja, ele teve uma força resultante, certo? Em aproximadamente 25 graus. Tudo bem, pessoal? Então anota aí, nós temos uma aceleração da gravidade de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos a massa do nosso bloco de 50 gramas e nós temos o ângulo que eu vou chamar de ângulo θ de 25 graus. Tudo bem? Bora lá então começar a aula, pessoal!